Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Eu tô aqui com a minha coelhinha porque a Páscoa chegou, esse ano um pouquinho diferente do que a gente está habituado, cada um na sua casa, talvez você não se reúna com toda a sua família. Nós não fizemos fila nas lojas de chocolate para comprar aquele monte de ovos, mas mesmo assim é uma época em que a própria data traz para a gente o sentido de renovação, da gente repensar, e agora na quarentena a gente vai fazer isso ainda mais. Pensa positivo, pensa que daqui, quando passar tudo isso, a gente vai estar melhor, né? Nós estaremos renovados, pensando diferente, com sentimentos diferentes, provavelmente dando importância para coisas que a gente não prestava muita atenção. Isso é positivo, a gente tem que pensar sempre positivo. Mas além de toda essa reflexão importante que a gente faz nessa época, a Páscoa traz com ela comidas deliciosas, assim como toda data comemorativa. Se a gente lembra na Páscoa, o que vem à cabeça? Peixe e, claro, chocolate. Será que o nosso gato pode comer esses quitutes de Páscoa? Com relação à alimentação do gato, é importante a gente lembrar de um pequeno detalhe, antes da gente falar especificamente das comidas da Páscoa. Quando a gente oferece um alimento industrializado para o nosso gato, uma ração seca ou úmida, a gente está oferecendo para ele tudo o que ele necessita. Esses alimentos são balanceados, com todos os nutrientes em quantidades adequadas para o felino. Se a gente dá ração para ele, ele não precisa de petisquinhos, nem de comida, nem de frutas e doces, não também, carnes, enfim. A gente não precisa colocar, acrescentar ingredientes nessa comida, porque tudo está ali dentro da ração. Nós temos que respeitar as quantidades lá que a embalagem, que o fabricante fala pra gente, de acordo com as características do seu gatinho, idade, peso, enfim. Se por acaso você tem intenção de dar uma alimentação diferente para o seu gato, algumas pessoas querem oferecer só o sachê, conheço gatos que só comem alimento úmido, tem gente que quer fazer alimentação natural. Ultimamente a gente escuta muito a respeito disso e muitas pessoas estão aderindo ao alimento natural. Você pode fazer essas mudanças e oferecer essas coisas para o seu gato, desde que você seja orientado por um veterinário nutricionista. Somente ele vai poder avaliar o seu gatinho, fazer cálculo. A gente tem que fazer conta mesmo, para saber o que o seu gato precisa em quais quantidades. Isso é específico, não é receita de bolo. O seu gatinho tem características que o meu não tem, por exemplo. Peso, o meu pode estar mais gordinho que o seu, depende da rotina dessa casa, o que é que você vai oferecer para ele. O nutricionista precisa balancear tudo isso para te dar opções e te ensinar a fazer. Quanto você vai dar e o que você vai dar. Não é brincadeira a gente ficar brincando com alimentação de animal doméstico. A gente já fez vídeo a respeito disso, então você pode mudar um pouquinho a dieta do seu gato, desde que você seja orientado por esse profissional. Não faça nada por conta, porque você vai acabar tendo um problema mais sério e mais difícil da gente tratar. Falta de nutriente, excesso de nutriente acaba trazendo doenças, muitas vezes importantes. Portanto, não faça isso. Procure orientação. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando disso? Se o seu gato come ração, ele não precisa de outras coisas. Então, ele não precisa do petisquinho, do peixinho. Mas eu sei que alguns tutores oferecem e gostam, de ter alguma coisinha diferente. A gente associa também com o nosso prazer de comer. Tudo bem, a gente pode colocar um petisquinho ali no dia a dia de forma controlada. Mas e com relação às comidas da Páscoa? O peixe que a gente come nessa época, por si só, ele não é um problema para o gato.
Claro, a gente não vai dar uma quantidade enorme de peixe para o nosso gatinho. Alguns animais têm sensibilidade também. E aí eles podem ter vômito, diarreia, alguns outros problemas gastrointestinais, porque eles são sensíveis a esse tipo de proteína. Se esse é o caso do seu gato, você não vai oferecer. E para nenhum gato a gente vai oferecer em grande quantidade. Mas um peixe que não seja gorduroso, né? Pouquinho ali, não ofereça cru, cozinha o peixe, só aquele punhadinho, aquele petisquinho, não costuma ser o problema. Geralmente não tem problema nenhum, os gatos se adaptam e gostam de peixe. Qual seria o problema? Por que a gente precisa ter atenção? Porque nós temperamos a nossa comida. É diferente você pensar em oferecer um pedacinho ali daquele filé de peixe branco só cozido com água e você oferecer a bacalhoada. Até porque bacalhau é um peixe salgado, isso você também precisa prestar atenção. E fora tudo aquilo que a gente acrescenta no preparo do nosso alimento. E isso não é legal para o gato. Alho, cebola são tóxicos para eles, para os cães também. Nossas gorduras, azeite, óleo, a gente coloca pimenta, outros tipos de temperos, um excesso de sal muitas vezes, nada disso é legal para o gato. Então esqueça, comidas preparadas para nós não são bons petiscos, não são boas pedidas para a gente oferecer para o nosso gatinho. Passado o almoço, a gente vai comer a sobremesa, que na Páscoa, claro, é chocolate. Aquele ovo de Páscoa, recheado, aquele bombom. E fala a verdade, já tem um tempão que a gente já vem comendo chocolate que a gente comprou para comer na Páscoa. Eu, pelo menos, já como desde um pouquinho antes da data comemorativa. E vai sobrar um monte que você vai continuar comendo depois da Páscoa. O chocolate, algumas pessoas já sabem disso, mas tem muita gente que ainda tem dúvida. Ele é tóxico para gatos e para cães também. O chocolate tem um princípio ativo, né? Tem uma substância que esses animais não processam muito bem. O fígado dos gatos não consegue digerir essa substância como ele deveria, como nós, por exemplo. Então eles podem se intoxicar realmente. Qualquer chocolate faz mal, chocolate também é muito gorduroso, tem muito açúcar, nada disso é bacana para o nosso gato. Mas pensando na teobromina, que é essa substância tóxica para eles, quanto mais cacau no chocolate, maior a quantidade dessa substância. Aqueles chocolates meio amargos, e os amargos vão ter mais, né? Vão ter uma quantidade maior de teobromina. Então eles são piores ainda. Mas nenhum chocolate é bom. A gente não deve oferecer nenhum pedacinho. E aí você vai falar assim, Carol, mas eu não dou chocolate pro meu gato, pro meu cachorro. Só que a gente tem criança, às vezes a gente não está perto. E imagina só, seu gatinho fazendo malabarismo, interessado ali naquele pacotinho do bombom, aquele papelzinho que faz barulho, isso chama muito a atenção deles. Vai pedir para a criança que está comendo, ela vai achar muito engraçado e vai acabar oferecendo. Então converse com elas, fique de olho na criançada para que você não tenha aí nenhuma situação inesperada, e a gente não pode bobear também com chocolate. Pega a caixa de bombom, deixa no sofá, porque a gente está ali, está comendo, está assistindo televisão, só que você se distrai, levanta, vai fazer alguma coisa na cozinha, quando você volta, pode já ter sido o tempo que o seu bichinho comeu. Então não bobeia com isso, deixa guardado, não deixa em cima da mesa, com acesso fácil, e fica de olho na molecada. Isso é importante porque em alguns casos de intoxicação mais severos, o animal pode vir a óbito. Se a gente não prestar atenção, não perceber, né, o que está acontecendo e não agir rápido, a gente pode perder o bichinho. Alguns casos são mais leves, ele pode ter um vômito, uma diarreia, não necessariamente vai ter uma intoxicação muito séria, mas a gente não pode pagar para ver. Não bobeia com isso, conversa com a criançada e segura aí a sua vontade de querer ficar dando petisco para o seu gato. Dê os petiscos corretos, pelo menos.
sempre nas quantidades adequadas, para que ele fique bem, saudável, não tenha nenhum problema de saúde. E eu desejo para vocês uma Páscoa muito boa, muito feliz. Apesar dos pesares, vamos pensar sempre positivo e tirar tudo de melhor que a gente pode dessa situação que a gente está vivendo. Compartilhe esse vídeo com os gateiros de plantão e não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa para vocês!